estar aqui na cidade de Alagoinhas, que para mim é um presente, como eu falei, da Anne Caroline. A gente pensa em vir em Alagoinhas desde 2014, quando ela conheceu o projeto. E a pessoa de Ramon Reis, que quando a Anne apresentou o projeto, abraçou imediatamente. Eu sou muito grata a você, viu, Ramon? Pelo profissionalismo e pelo comprometimento com o negócio, com o cliente, né? E isso é muito bacana. Então, a gente vai falar hoje sobre estratégias de quem cresce na crise, porque as pessoas têm batido muito na tecla, né? Ah, fui demitido por causa da crise. Ah, está tudo ruim por causa da... Mas a crise, realmente, ela existe, existiu e vai existir. Só que depende de cada um fazermos a diferença. E eu estou com figuras que realmente fazem a diferença no mercado. E, antes de qualquer coisa, eu gostaria de saber de cada um. Você, hoje, como consultor e empresário também, além de jornalista, né, e gestor da Tarde FM, que é o nosso grande parceiro, como iniciou a carreira empresarial de cada um de vocês? Por favor, comece, doutor Gomes. Boa noite a todos e a todas, senhores. Veja bem, a minha carreira empresarial começou há mais ou menos 35 anos atrás, quando eu trouxe para aqui, para Alagoinhas, o primeiro curso de idiomas da região, que foi o CCAA. Eu fui o responsável pela vinda deste curso aqui. E o tempo passou, eu me saí da sociedade, fiz carreira solo, trazendo um outro curso para aqui, que é a Wizard. Em seguida veio o Colégio Renovação, depois a Escola Técnica, a FATEC, e aí foi. Né? Então, eu tenho mais ou menos 40 anos de trabalho, né? E minha carreira começou quando eu trouxe o CAA para aqui. Mas quando veio esse desejo de realmente empreender, e por que um curso de idiomas? Veja bem, eu comecei a minha vida como tradutor e intérprete. Eu fui o primeiro intérprete do Meridian em 1977. E eu tive a oportunidade de ser o tradutor da Rainha Elizabeth, Gerald Ford, Henry Kissinger e outras tantas personalidades, né? E eu procurei trazer para Alagoinhas algo que a cidade realmente precisava, era carente na época, e algo que eu sabia fazer, algo que eu sabia lidar. Então, para você ser um bom empreendedor, primeiro você tem que ter conhecimento profundo daquilo que você se propõe a fazer. Essa é um dos segredinhos, né? Então, não adianta você querer vender sapatos se você só sabe vender biquíni. Não adianta você querer se meter com um curso de idiomas se você não entende nada de idiomas, você não sabe nem para onde é que vai. Então, você poderá até dar certo, mas a possibilidade desse curso dar certo é quase que nenhuma. Então, as pessoas, quando associavam o meu nome ao curso de idiomas, já sabia que era uma coisa séria, porque eu falava e falo inglês muito bem. Então, todo mundo sabia que era sério, que funcionava, que ia ser muito bom, e como realmente foi. E é um curso muito bom. Então, você já começou com uma dica. Fazer o que gosta é realmente o início do segredo do sucesso. Não só o que gosta. Você tem que conhecer bem aquilo que você se propõe a fazer. De repente, você nem gosta tanto, mas você conhece muito bem. Você sabe como é que a coisa funciona. Sim. Então, eu sei lhe explicar detidamente por que o aluno estuda inglês do primário até o ginásio, na escola pública ou na escola convencional, e ele não consegue falar inglês. Eu sei. Por quê? Mas se você for para o meu curso de inglês, em 2 anos e meio, você aprende a falar inglês, você consegue se comunicar em inglês. Então, o problema não está no professor da escola pública, o problema está na metodologia usada, a forma, o como fazer. Não, mas eu quando eu falo gostar, é muito mais fácil você fazer o que gosta como profissão, né? Porque o que eu tenho visto muito, teve agora uma pesquisa de uma empresa de psicologia de São Paulo, que 65% das pessoas estão no mercado de trabalho insatisfeitas porque elas não gostam do que elas estão fazendo. Então, ela não gosta da profissão e não gosta de onde elas estão trabalhando. Então, isso é muito grave. 65% é um número muito alto. Então, é importante você conhecer o que você gosta e se você não gosta. Eu acho que é mais difícil você ir adiante. Aí tem pessoas infelizes, doentes, enfim. Então, é bom que o senhor gostava do idioma, viu a necessidade do mercado e foi muito mais fácil o senhor ter sucesso no negócio. Termina sendo uma carreira mais feliz, uma escolha verdade. mais feliz. Exatamente. Isso é verdade. E você, Eduardo?
Boa noite a todos. Obrigado, Ramon e a Vitrine, pelo convite, né? Não tenho tanto tempo assim como o Gomes. Aliás, dizer que, para não dizer minha idade, eu não vou falar quando eu comecei, mas quando o Gomes começou, eu não era nem nascido, viu? Mas, olha, a minha família ela é tipicamente de comerciantes, né? Meu pai é comerciante, minha mãe é comerciante, os tios mais próximos. Então, essa coisa do empreender, essa coisa do fazer acontecer, eu acho que vem muito da minha família e mais particularmente do meu pai, né, que faleceu há cerca de 2 anos. Então, eu acho que desde o início eu tenho essa coisa do comércio, do empreendedorismo na veia. Meu pai que foi uma pessoa muito humilde, e um roceiro, né, como a gente costuma falar aqui, uma pessoa que vendia água em jegue. Tem gente aqui que não sabe nem o que é jegue, né? Mas o jegue antigamente... mas a modernidade hoje está sendo substituída, o jegue é substituído por moto já tem vaqueiro vaquejando o gado de moto. Então, naquela época, as cidades não tinham água potável, né? Então, ele começava a empreender a partir dali, carregar água em carote para levar nas casas. E eu acompanhei isso na minha infância, e daí começou realmente a nascer essa questão do gostar de fazer as coisas acontecerem, né? E você, Jefferson? Me conte. Gente, boa noite. Uma alegria estar aqui em Alagoinhas. Muito obrigado, Gomes, Eduardo, Ramon. Eu sempre fui um profissional de comunicação. A minha carreira foi trabalhando em veículos de comunicação e acho que me torno ainda muito mais um profissional do que um empreendedor. Eu tenho uma empresa hoje, que é a J. Beltrão, que acabou surgindo como decorrência dessa minha atividade, porque mesmo eu atuando em veículos de comunicação, rádio, impresso, televisão, eu eventualmente era solicitado para fazer alguns trabalhos particulares, e aí eu vi a necessidade de ter uma empresa. Hoje eu atuo muito mais como pessoa jurídica do que como funcionário, mas continuando nessa área da comunicação, como profissional, em que está ali na linha de frente, digamos assim. Estou tendo uma experiência muito legal hoje como gestor, à frente da Tarde FM, e que é um aprendizado fantástico, porque a gente vivenciando essa situação agora, em que o mercado está muito mais exigente, né? O nível de exigência do mercado, os próprios profissionais, eles precisam estar muito mais qualificados para conseguir um espaço mais sólido no mercado. Então, é uma relação de aperfeiçoamento cada vez maior. É um desafio que tem sido muito legal, muito gratificante. Mas continuo atuando como jornalista, como comunicador, como radialista também. Então, eu, na verdade, tento conciliar essas duas áreas. E você vê que legal. O que vocês na Crisem podem fazer é ver as oportunidades de mercado. Então, você criou um negócio pela necessidade do mercado, de uma coisa que você gosta de fazer. Olha que legal. Então, as pessoas lhe contratam para fazer a media training, o curso de oratória para a empresa e diversas coisas que você faz. Então, assim, foi necessário para você montar um negócio porque a demanda é grande e as pessoas querem contratar empresas. Então, você aí se adaptou a uma coisa que você já fazia. Então, você não é só um funcionário, né, um empregado. Você é um empresário, né, do que você gosta de fazer, do que você já faz bem. Essas atividades que você citou agora, que são cursos na área de oratória, media training, apresentação para TV, todas essas atividades são da minha empresa. Então, eu estou colocando no mercado como da minha empresa. Olha o merchan aí, gente. Importante, né? Tem que falar, né? Do que vocês fazem. Por quê? As pessoas hoje, por mais informação que tenha, ainda tem gente desinformada de coisas que existem no mercado e das necessidades do mercado. Para vocês terem uma ideia, existem profissões que daqui a 10 anos vão ser necessárias, mas que ainda não existem. Olha que loucura. E vocês podem estar inseridas nela. Então, como é bom a gente olhar para o eu, ter o autoconhecimento, o que eu gosto de fazer, porque a gente gosta de várias coisas. A gente só não tem um talento, né? A gente tem que aperfeiçoar o quê? Buscando o que eu gosto de fazer para ir lançar para o mercado coisas que são importantes e que ainda não tem.
E você já fez isso. O professor fez com o Wizard, que o idioma hoje, em muitas empresas, é essencial. Não é nem fundamental, é essencial. Né? Eu mesmo sou obrigada agora a fazer inglês. O método que eu usava antigamente não me fazia ter vontade de estudar inglês. É uma exigência cada vez maior do mercado hoje. Muito. Aí fala, mas você é apresentadora. Sim, eu quero ainda entrevistar as pessoas falando inglês, eu não quero intérprete. Tá entendendo? Diferencial. Entendeu? E você, Ramon, me diga. Boa noite, gente. É o seguinte, Fátima, eu costumo dizer, até em algumas apresentações que eu faço, falando um pouco sobre empreendedorismo, que a gente sempre faz algumas apresentações em faculdades, etc., falando um pouco sobre isso, que existem 2 tipos de empreendedores. Existe um empreendedor nato, né, que é aquele cara que nasce com esse dom mesmo de fazer um diferencial no meio que ele vive, e existe um empreendedor que ele adquire com as ferramentas necessárias, que seria basicamente a graduação ou a vivência mesmo no meio empresarial. Eu particularmente mesmo, tenho um pouco dos dois. Eu consegui ter um pouco dos dois. Desde jovem, eu já empreendia, fazia negócios, tinha essa liderança em equipes de faculdade e colégio, né, na verdade. E, a partir daí, eu vi a necessidade de fazer uma graduação superior. Então, foi daí que teve a tendência para o curso de administração. Um curso que, geralmente, as pessoas falam, quem não sabe o que fazer, faz administração. Geralmente é assim, quem faz e finaliza o curso e não tem um sucesso nessa carreira. Mas eu fiz com o pensamento mesmo de ter um diferencial e utilizar o dom que eu já tive de empreender nato e melhorar isso. Então eu costumo dizer que não só o nato consegue ter sucesso, muita gente às vezes não consegue empreender jovem, faz a graduação e consequentemente consegue se desenvolver até melhor do que o nato, mas quem tem essa junção consegue realmente ter mais sucesso na carreira. E você falar disso é importante, porque as pessoas falam muito assim, eu tenho talento, eu tenho talento, e chega o ego, e ego. Não parando para pensar que eu posso ter o talento, mas se eu não buscar aperfeiçoar as minhas habilidades com as técnicas, ela não vai me servir de nada. Eu vou ser apenas um amador no mercado. E isso, infelizmente, acontece muito. Essa questão de atendimento é muito grave no mercado baiano. As pessoas têm essa forma de dizer, a gente é muito caloroso, a gente tem um jeitinho. Não é para ter o jeitinho. A gente tem que ser profissional, caloroso, mas com respeito ao nosso cliente. Entendeu? Se ele vai me chamar de painho, de maninha, de inha, que eu acho isso terrível, é uma questão do meu cliente comigo. Ele só não pode me ofender, tá? Mas eu, como profissional, eu não devo chamar você de inho ou dinha. Eu tenho que chamar pelo nome. Perguntar qual o seu nome e falar pelo seu nome. Isso é uma coisa que faz diferença dentro de um negócio. Porque eu pergunto a vocês, meus convidados, vocês voltam numa empresa que vocês não são bem atendidos e especialmente um pós-atendimento ruim? Voltam. Então, eu já vou bater numa questão que muita gente tem curiosidade. A gente é de uma geração, tem muita gente aqui da geração X, né, que é a minha época, a nossa, né? A X, não, você já é Y. Então, que é o quê? Não é você, não é bebum. Que fala, né, baby boom, um negócio desse. Que as pessoas, como é que se diz? A gente vê, então, da geração do cuidado, né, de aprender e tal. E a gente vê também a questão da década de 90, o colo, a gente era bebê, né, geração X, não entendia de crise. Então, vocês, acho que os dois vieram da crise do Sarney, do colo, enfim. E você está aí até hoje, né, você também, e eu quero saber, porque você já é recente, como vocês saíram de tantas crises e se fortaleceram no mercado? Por favor, quem começa? Seu Gomes? Porque o senhor passou por diversas. E muitas empresas passaram por todas e saíram de todas. E está numa já preparado porque já passou por muitas piores.